Hoje Hoje no nosso podcast Mais Que Jurídico, estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Renato Tiatini, promotor de justiça do Estado de Goiás. Um exemplo para nós, até pela brilhante carreira que ele já teve, que ele vem ao longo da vida, é um brilhante profissional do direito. Doutor, compartilha com a gente aqui a sua experiência no direito. Como é que foi essa entrada, os concursos que o senhor fez? Como é que foi isso tudo? Bem, primeiro, bom dia, agradecer o convite do podcast, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. O primeiro podcast jurídico que eu participo, na verdade, eu não sei se tem muitos podcasts jurídicos, né? É um nicho muito interessante para ser ocupado pela quantidade de estudantes de direito que nós temos aqui no Distrito Federal, no entorno, né? Então, agradecer primeiramente pelo convite, fiquei muito feliz. E em relação a sua pergunta, em relação ao porquê que escolhi o direito, né? Sim. Foi o caso, assim, eu não tenho nenhuma parente formada em direito, né? Na verdade, meu pai era veterinário, meu irmão é veterinário, né? E aí, quando você tem 18 anos, você não sabe o que é da vida, né? Você a maturidade, pelo menos minha, era zero, né? E aí, por conta disso, eu falei, eu não sei o que eu quero da vida, eu vou fazer veterinária. Aí eu fiz veterinária. Primeiro eu fiz na UPS, depois eu entrei no UNB, em veterinária. Fiquei 3 anos fazendo veterinária. Aí, no meio da minha faculdade, meu pai faleceu. Meu pai era veterinário. E isso em 2004. E aí eu já estava meio desestimulado, porque, assim, para você ser veterinário, não basta você gostar de animal. Né? Eu gostava de animal, eu gosto de animal até hoje, né? Mas você tem que ter aquela vocação. A vocação, exatamente. Também, né? Vocação, e aí, por exemplo, eu lembro no hospital que a gente chama de Agavetão, hospital de grande porte veterinário da UNB, um cavalo foi sacrificado para as pessoas meio que estudarem, porque não tinha pasto lá. Eu achei um absurdo, né? Você sacrificar um cavalo porque não tinha pasto. Enfim. E aí eu via todos os meus colegas ávidos para poder dissecar e entender as coisas. Sim. E eu estava quase chorando lá atrás. Eu vi que não era para mim aquele negócio. Exato. Entendeu? E aí, quando eu percebi isso, né, eu perdi assim, né, 4 anos fazendo veterinária. Eu vi que não era a minha praia mesmo. E como eu não sabia o que queria da vida, eu falei, eu vou fazer concurso, né, porque pelo menos o dinheiro eu tenho que ter. Minha mãe já estava numa pressão, né, por estar só estudando. A UNB, ela é período integral, então era difícil trabalhar e tudo, né. E aí eu comecei a estudar para concurso, e foi estudando para concurso que eu me apaixonei pelo direito. Né, eu comecei a fazer concurso primeiro de nível médio, e eu fiz ministérios da cultura, da integração social, Banco do Brasil, fiz um monte. E aí eu vi que eu comecei a passar nesses concursos, e aí um que eu fiquei foi o Tribunal Superior Eleitoral, porque era o que me permitia fazer faculdade, porque os outros concursos eram tudo 8 horas, carga horária, e o Tribunal Superior Eleitoral, né, o Judiciário, eram 7 horas. Aí eu entrei no Judiciário em 2007, no TSE, como técnico judiciário, e fui fazer Direito no CEUB. Né? Então, assim, eu apaixonei pelo direito estudando para concurso mesmo. Eu não tive nenhuma inspiração familiar, como muitas pessoas que formam direito, né? Muitos juízes, promotores têm, né? E eu me apaixonei mesmo depois de velho, né? E por conta dos concursos. E aí, no TSE, eu acabei formando e entrei para analista do TRF. Aí, para mexer com direito mesmo, né? Analista jurídico. Trabalhei primeiro com o juiz federal, depois com o desembargador. E desembargador Lindo. E depois eu entrei como auditor da CGU, da Controladoria Geral da União, mas eu não estava plenamente satisfeito com as atribuições da CGU. Né? A gente não tinha uma independência como a gente tem no Ministério Público. Sim. Eu trabalhei na CGU 5 anos e peguei casos complexos lá, a CGU na parte da Corregedoria Nacional. E casos de político, inclusive, que a gente viu materialidade do desvio. Em verdade, o Agnello, ele tinha um contrato com empresa farmacêutica. E aí a gente fez o relatório final pela Esse demissão. Esse caso é famoso, né? Sim. Fez o relatório final pela demissão e
o processo prescreveu. Por quê? Assim, político, porque já demorou 2 anos para ser julgado e nesses 2 anos, do relatório final para o julgamento, o processo prescreveu. E aí eu vi que... isso me deixou assim, muito desestimulado, porque eu perdi assim, eu trabalhei intensamente nesse processo e vi que quando você não tem independência, você não consegue fazer quase nada. E aí isso me fez estudar para o Ministério Público. Aí eu comecei a estudar para o Ministério Público e entrei primeiro no Ministério Público do Paraná, fiquei 3 anos e meio lá, para depois vir para o Ministério Público do Estado de Goiás, que a minha família é de Brasília, né? Então, para mim, eu precisava vir para mais perto, né? O Ministério Público do Paraná era... eu ficava trabalhando no Paraná e não conseguia nem visitar meus parentes aqui, então... Agora deu tudo certo, graças a Deus. O senhor é bom de concurso, né? Foi passando, teve reprovação nesse meio de caminho. Cara, eu vou te falar assim, que o povo fala assim, não, você sabe marcar X, né? Pior que eu acho que eu sei marcar X. Porque, assim, eu não tenho... dificuldade. Mas eu não tenho nenhuma habilidade a mais, nem em relação à memória. Por exemplo, eu não consigo gravar locais onde eu tenho que ir. Né? Agora, com o Google Maps, isso foi uma salvação para mim, porque eu não sabia chegar nos locais. Não lembro o nome das pessoas direito. Talvez, essa minha consciência de que minha memória é muito falha, me fez eu revisar, sempre antes da prova, mas assim, durante todos os meus estudos, várias vezes as legislações. Tinha colegas meus brilhantes, que estudavam comigo para concurso, junto comigo, que o cara revisou uma vez o ECA, o CDC, e ele falou, não, já estou sabendo. E eu revisei umas 10 vezes, enquanto ele revisou uma. E aí não tinha como eu chegar na prova e não acertar aquele negócio. Porque prova objetiva 80% da prova objetiva é lei seca, né? E jurisprudência. Sim. Jurisprudência que eu pegava o dizer do direito e comia com farinha aquele negócio também. Então não tinha como não acertar. Eu falo para quem está estudando, assim, a prova objetiva, prova de marcar X, ela é quase uma ciência exata. No sentido de que, cara, quem estudar mais vai passar. Quem estudar mais tempo vai passar. Se você está indo para festa de casamento, para batismo de criança, o seu concorrente de verdade, não é os concorrentes, não, o de verdade, aquele que vai passar, ele não vai estar fazendo isso. Sim. E eu não fazia isso. Eu não viajava com meus colegas assim, a gente tinha uma viagem anual em maio, só um exemplo. Tinha uma viagem anual em maio com todos os colegas, amigos de infância. E aí eu tinha uma prova em junho, dia 15 de junho. A viagem ia ser no início de maio. Eu estava estudando para concurso, para o MP do Paraná. E aí meus colegas, eles não conseguiam entender. Falaram, cara, Renato, como é que você não vai viajar? É 1 ou 2 dias. A prova é daqui a 1 mês e meio. Como que você vai viajar? Não vai viajar com a galera que falta de consideração e tal. Eu falo, meu amigo, enquanto eu não passar... Assim, você tem que ter uma veia egoísta nesse sentido de que, amigo, só depois que passar. Antes de passar, os meus concorrentes não vão estar fazendo isso. Então, assim, qual que é a lógica, se eu quero passar na frente deles, qual que é a lógica de eu estar fazendo isso 4 dias? 4 dias eu consigo revisar umas 5 leis aí. E a disciplina, né? Sim, essa disciplina é preciso. Para mim, é a coisa mais importante para você passar em concurso. É a disciplina. Mais do que método, porque método é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de fazer cards, que é tipo resumos, né? Em papel. Tem gente que gosta de anotar a aula. Eu não gosto de anotar. Eu gosto de assistir a aula acelerada, então não dá tempo para anotar, porque eu consigo assistir 2 vezes. E ler seca e tudo. Então, assim, um método, a pessoa ela vai se adequando à medida que ela vai estudando. Ela vai entendendo qual é o melhor caminho. Claro que no início ela pode ter uns conselhos de... Cara, você não vai ler um livro de Mar Mendes desse tamanho, né? Você vai ler um livro focado para concurso e tudo e tal. Vai fazer muito exercício, vai ler muita lei seca e tudo. Tem que ter umas dicas iniciais. Mas o método em si, a pessoa vai aprendendo estudando. Entendeu? E de banca para banca pode variar também. E ler o edital, vai ter que ler o edital, tem que fechar o edital mesmo, porque você quer passar. Se você não vai estudar o edital inteiro, você acha que a pessoa que está competindo contigo não vai estudar o edital inteiro? Eu vou. Então, assim, se você não for, você vai ficar atrás de mim. Isso é uma ciência exata. Tem como você acertar uma coisa que você não estudou. Eu acertava, muitas vezes, coisa de lei seca. Eu sabia na minha cabeça onde que estava no Vadimeco, aquele artigo que está sendo citado ali, de tanto eu ler no Vadimeco só, ali o CDC, por exemplo.
um estudo mais focado. Código de Defesa do Consumidor cai muito na prova do Ministério Público. Cara, eu li aquilo 10 vezes, em 3 meses eu li 10 vezes o CDC. Né? Em compensação, leis ambientais, que eram 300 leis ambientais, e caíam 3 questões, o CDC era só um código, cai 5 questões. Então, você faz um estudo, né, focado, você não pode perder esse CDC aqui, você tem que matar todas. Exato. Então, essa questão do método você vai pegando no caminho mesmo, né? Agora, o principal é focar. Né? A minha esposa, ela fala assim que ela sempre falou para mim que, cara, você precisa vender curso por causa dos resultados, né? Ela queria que eu, na primeira fase do Paraná, de Roraima, tinha uma época que eu estava passando tudo em primeiro, na objetiva, né? Ela, não, você tem que vender um método e tal. Eu falei, amor, não tem um método. Eu vou estar enganando as pessoas. A pessoa vai me pagar para eu falar, filho, você tem que sentar a bunda aí e estudar o dia inteiro. Você tem que estudar o dia inteiro, é isso que tem que fazer. Você não pode ir em festa de amigo, não pode. Simplesmente não pode, porque o seu concorrente não vai estar indo. Né? É algo simples. E eu vou pedir, eu vou tomar dinheiro do cara para falar isso. Entendeu? Porque para dar disciplina para ele. Assim, para falar, menino, danadinho, você tem que sentar a bunda aí e estudar. Assim, entendeu? Porque esses resultados, eles fazem com que a pessoa fale, não, então eu quero saber um método dele. Na verdade, não tem método não, meu amigo, é sentar e estudar. Entendeu? Então, ela pediu para eu né, sugeriu para eu fazer isso, que ia dar meu dinheiro, entrar no digital e tudo. Falei, não, estou realizado no Ministério Público, sabe? Não tem essa pretensão. Mas, assim, em relação ao concurso, foi uma trajetória muito bacana. Isso foi uma coisa interessante, doutor Renato. As pessoas que acham que tem mágica, né? Que é chegar... Tem uma fórmula, né? Que tem uma fórmula que vai fazer isso. E se esquecem que tem uma preparação, que às vezes no dia da prova você não está bem, que tem a questão do emocional que vai pesar muito nisso aí. Eu conheço diversos colegas, analistas, até no próprio... Eu tenho uma amiga no Ministério Público que ela tem dificuldade. E você vê que ela sabe tudo e sabe muito. Mas na hora que chega na prova, parece que a prova fica maior do que ela. É aí que acaba vindo até uma frustração, né? Na hora que vem a reprovação, né? E é normal ter frustração em concurso, porque, assim... Você precisa passar em você pode, não tem problema você reprovar em 10, você reprovar em 15, reprovar em 3, entendeu? É indiferente quanto você reprova. O que importa é você não parar até você passar. E essa questão do nervosismo, como é que você melhora nisso? Não é nenhum coach que vai te avisar não, meu amigo. Você ficou nervoso em você reflita, né? O que você pode melhorar, né? Às vezes você ficou nervoso, começou a suar, então vai com a roupa mais aconchegante para o negócio. Então, você vai melhorando a sua cabeça para os próximos você não ter o mesmo problema que você teve. Né? Concurso público, você só não passa se você desistir. Porque se você não desistir, uma hora você vai passar. Né? Mesmo que a pessoa tenha pouco tempo de estudo, eu estava falando para vocês antes da gente entrar, é muito difícil passar com filho, principalmente concurso pesado, igual Ministério Público e magistratura. Mas tem colega minha que passou com 2 filhos. Entendeu? 2 filhos e ela passou para o Ministério Público. Então, assim, ela ficou mais tempo estudando que eu? Ficou. Porque ela tinha menos tempo de estudar, para estudar. Para dedicar. Ficou, acho que, 8 anos estudando. Mas é guerreira, mesmo. Você vê, olha, é muita resiliência, né, cara? Ela só parou quando entrou. Só parou quando entrou. Essa é do colega do Paraná. Ficou 8 anos estudando com 2 filhas. E aí aquele negócio, cada um tem seu tempo. Se você conseguir se dedicar mais tempo, você vai fora a fila. É assim. O concurso é uma fila. Se você estudar mais, você fura a fila de quem está estudando menos. Muitos estudantes, eu vejo que eles querem, talvez, um mediatismo muito grande. Tem muito isso. E de todos, doutor, colegas que já passaram aqui, sejam magistrados, sejam promotores, a gente vê uma média aí de pelo menos uns 5 anos. 4, 5 anos estudando. Então, não é 2 anos que você vai estudar e vai se frustrar e não consigo passar. Abdicando. Exatamente. De estar com os amigos, de estar com a família, de ir para uma festa, né? E esse é o discurso também, né? De todo mundo, né? Olha, eu deixei de muitos colegas que ficam, da forma como o senhor falou aí, mas você não vai, é uma noite ali, a gente só vai numa festa ali. Não, eu vou estudar. Porque o meu concorrente nessa hora está estudando. É isso. E assim, eu pelo fato de eu ter estudado assim, quando eu não estava, eu tirei 1 ano de licença da CGU para estudar para o Ministério Público. Cara, eu fiquei assim, eu só não estava estudando quando eu estava tomando banho. Mesmo assim, no banho, eu ficava pensando o que fazer, no que estudar. Sim. Então, assim, eu estava numa psicose e assim, é ruim.
Cara, assim, eu passei rápido. Entendeu? Em 2 anos eu consegui passar no MP Paraná, MP Roraima e MP Rondônia. Você passou em 3? E eu, do Ministério Público, e aí eu entrei no Paraná. Aí, mas por causa disso, assim, se eu tivesse menos tempo para estudar, obviamente, eu demoraria mais tempo. Eu não sei se eu aguentaria, porque tem gente que tem uma resistência maior. Essa é minha amiga, ficou 8 anos. Eu confesso que eu talvez não aguentaria. Por isso que eu tento esticar o máximo período de estudo para poder passar mais rápido. Mas o senhor falando aqui, eu não sabia dessa informação, mas se eu ter passado já em 3 concursos, apesar que no norte, mas assim, rápido, né? Acaba que também tem essa coisa. Só então focou, mas na hora que foi também, foi de uma vez só e foram vários, né? Foi. Mas aí é o seguinte... Eu fiz isso porque, primeiro, eu tirei licença para interesse particular, então eu tinha juntado uma grana na CGU, eu fiquei 1 ano trabalhando, e rapaz, quando você vê que você não está recebendo, você vê que o dinheiro some rápido. Eu tinha calculado ficar 1 ano e meio com essa grana. Deu 11 meses, a grana já tinha acabado, minha esposa começou a me ajudar. Mas como eu passei, eu fui trabalhar como promotor do Paraná, 13 meses depois, então 1 ano e 1 mês. Então, minha esposa me ajudou só 2 meses para pagar minhas contas. Mas por quê? Eu fiquei, literalmente, assim, 12 horas para cima, líquidas, estudando. Então, assim, você quer passar mais rápido? Você consegue. Só que você tem que... Você tem, por exemplo, um menino de 20 anos, se ele tem condições do pai dele sustentar um tempo, sim, meu amigo, aproveita. Aproveita, o problema é que os jovens, eles não têm a cabeça que nós temos. Sim. É verdade. E nós não temos o tempo que eles têm. É isso. E eu olho assim para os jovens e falo, meu amigo, se eu tivesse esse tempo, podia ser qualquer coisa, cara. Porque quando o cara tem 20 anos, amigo, ele desperdiça o tempo para um monte de cabeça coisa. fresca, aí estuda né? 2 horinhas. Meu amigo, você está estudando 2 horinhas, você não trabalha, está estudando 2 horinhas. Cara, você podia passar aí, sabe-se lá se você vai passar em 5, 10 anos, mas tu podia passar em 2. Se o cara dá um gás, o cara passa rápido. Entendeu? Mas eu estou mudando de assunto aqui. A gente sabe que o Sul do nosso país é uma das regiões mais promissoras. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O senhor não teve um pouco... Apesar que o senhor é daqui, né? Mas como é que foi essa experiência de viver no Paraná, de ser promotor de justiça no Paraná e depois vir para ser promotor de justiça no estado de Goiás, no entorno de Brasília? O senhor foi para Minas Sul, mas hoje está na região do entorno de Brasília. E detalhe, né? Optando por estar aqui. No estado... O senhor não sentiu um pouco do choque, esse período de ter... Você chegou a ser promotor na capital, em Curitiba, promotor de justiça em Curitiba, ou na região. Mas todo mundo fala que o Paraná é muito bonito, né? É interessante essa pergunta, porque muita gente me faz mesmo. Assim, cara, foi para o Paraná, né, o estado desenvolvido, sim, tudo e tal. E aí eu vou falar para vocês. Interior é interior em tudo quanto é lugar. Interior não tem o acesso que a gente tem a serviços de saúde aqui. Assim, a gente aqui, quem conhece o Distrito Federal, assim, você está numa bolha. Se você não... Eu falo para minha esposa assim, que eu só conheci o Brasil mesmo quando eu virei promotor e fui para o Paraná. Porque eu morei a vida inteira no Distrito Federal. E o Distrito Federal é uma bolha. A gente tem serviço nível Dinamarca, sim, no Distrito Federal. A gente tem serviço de saúde, serviço de educação, tudo top. Índice de violência baixo, né? Você pode... É uma cidade grande que você pode descer no plano piloto 10 horas da noite com o seu cachorro, ouvindo som, sem preocupação de ficar olhando para o lado. Você não faz isso em BH, você não faz isso em São Paulo, você não faz isso no Rio de Janeiro, você não faz isso em Recife, você não faz isso em nenhuma capital do Brasil. Então, a gente no DF vive numa bolha e que eu só fui conhecer o Brasil mesmo quando eu fui para o Paraná. Porque, apesar de ser um estado mais rico, o interior tem as fragilidades de todo o interior, as falta de estrutura, né, e como eu trabalhei no Ministério Público lá, eu presenciei muita violência doméstica, que eu não tinha, eu tive a sorte na minha família não ter problema nesse sentido. Então, assim, eu ficava horrorizado, parecia que eu estava descobrindo o mundo ali. 30% dos processos em uma das comarcas lá era tudo violência doméstica. Eu falava com a juíza assim, nossa, que é isso? E ela olhou assim para mim
com espanto de eu estar espantado com esse número de crime. Mas doutor, isso é normal. Mas isso é normal. Você estava onde, né? E até pela cultura do sulista, né? Ela é muito patriarcal, né? Exato, Lá tem isso, né? o homem dominando. Goiás também não sai muito disso, não, mas o povo paranaense tem muito isso também. E aí, ou seja, apesar de ser o Paraná, ele tem vários problemas que o entorno aqui tem também. Que o interior de Goiás tem também, né? São problemas que a gente não percebe no Distrito Federal, mas no interior do Paraná ou interior daqui, eu vou dizer que o interior do Paraná é um pouco mais arrumadinho, né? Por exemplo, eu fiquei em Manoel Ribas lá, que tem 15 mil habitantes, que tinha uma estrutura melhor do que Minas Sul, que tem 30 mil habitantes, Minas Sul de Goiás, do estado de Goiás. Uma estrutura um pouco melhor, apesar de ter pobreza, de ter casos de abuso, que eu pegava bastante, casos de violência, tráfico, PCC, né? Então, assim, tem os mesmos problemas, mas o estado as cidades do Paraná são um pouco mais arrumadinhas, assim. Mas nada se compara a Brasília, por exemplo. A estrutura que Brasília oferece, né? Realmente. Eu brinco que aqui é a ilha da fantasia. Aqui é a Suécia brasileira, né? O IDH daqui é comparável com um dos países nórdicos, né? Assim, e, infelizmente, o resto do Brasil a gente convive com falta de saneamento básico, né? Falta de água potável na casa das pessoas. Sim. Né? Tem lugar no norte que 80% dos habitantes não tem rede de esgoto. Sim. Ou seja, é o comum no Brasil isso. Só teve lá fazendo concurso, viu isso aí, né? Eu tenho um amigo, doutor, estou falando sobre isso, que é delegado de polícia, e ele brinca muito. Ele é delegado de polícia em Goiás. E tem um disparate da Polícia Civil de Goiás, por mais que estruturada que ela esteja, porque o governador Ronaldo Caiado realmente ele mudou a segurança pública lá. E tem ajudado muito, ele tem investido muito na segurança pública, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Mas esse amigo meu, antes disso, ele falava muito, ele brincava muito. Falava que ser policial, ser delegado de polícia em Goiás, e ele vê os colegas de Brasília, ele chamava daqui de Beverly Hills. Ele fala assim, ser policial em Brasília é a mesma coisa que você está em Beverly Hills. Ele chamava aqui de Beverly Hills, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Aqui a estrutura da Polícia Civil é de outro mundo. É uma estrutura parelha com a Polícia Federal. Né? Meu irmão é policial federal, ele conta das investigações, os caras usam drone para mapear o local. É o que eu ia falar, doutor. A gente pega, quando pega processo, inquérito, não tem nada. Que inicia no Distrito Federal, você pega um inquérito que inicia no Distrito Federal, né, que depois, de repente, a competência vem para o estado de Goiás, você vê que é outra coisa. Completamente. Você pega perícia, né? Todas as perícias, os níveis, exatamente. Foto do satélite, drone, né? Eles fazem a perícia local do crime. Sim, cara, os caras, eles conseguem dizer como é que a arma estava apontada, por quê, justifica, com base em onde a bala foi encontrada. Eles fazem mapeamento com drone. E consegue pegar todos os relevos do local. Assim, é um negócio super interessante. Muito interessante. Mas, assim, para a gente aqui ainda está um pouco distante. Está, realmente, está distante. Assim, a Polícia Civil, assim, eu tenho muitos colegas delegados aqui em Goiás, mas a estrutura ainda precisa melhorar, assim, bastante, sabe? Para investigação, né? A gente vê que precisa ter um aporte de recursos maior, assim. A Polícia Militar tem até mais estrutura do que a Polícia Civil, aqui no estado de Goiás, né? Tem uma estrutura bem maior e muitas vezes a Polícia Militar quer participar de investigação. Tem a P2 que pode fazer atos de investigação em parceria com o Ministério Público. E aí a Polícia Civil fala, mas estão tomando o meu lugar. Mas, meu amigo, você tem que pedir, então, melhor estrutura aí para vocês investigarem. Porque não pode ficar sem investigação. Né? Crimes graves, às vezes tem crimes graves que não tem uma investigação, não por moleza de quem está trabalhando, mas por falta de estrutura mesmo. Que, infelizmente, não... Você vê que quando, por exemplo, é muito comum, em alguns casos, eu atender lá o Ministério Público, fazendo ANPPs. Boa parte do que é ali feito de ANPPs são para compra de equipamentos para a Polícia Civil. Scanner, computadores e tal. Aí você fica pensando... Coisas básicas. São coisas básicas, né? Então... Drone. A gente em Minas Sul comprou um drone para a polícia para a questão ambiental lá, porque o ambiental lá era muito, muito pesado. Só que a gente não tinha dinheiro. E ele falava, doutor, se a gente já fez pedido, 2 anos para lá, a gente reitera, o negócio não anda, e fala que vai, aí anula a licitação, aí não sei o quê. Eu falo, não, quanto que é o drone? R$10 mil. Porra,
Então vamos juntar aqui uns 3 Exato. RPP, a gente faz, Exato, a gente conseguiu. é isso aí. Entendeu? Mas é complicado. Órgão público é complicado. Eu trabalho há 20 anos em órgão público. Né? Eu sei a dificuldade que é, né? Assim, a dificuldade que é trabalhar em órgão público, a dificuldade que é você ter a mesma eficiência da iniciativa privada. Isso, Cara, é muito difícil. Muito distante. Porque a gente tem que observar diversos procedimentos legais, né? A questão do orçamento é uma questão mais controlada. Não tem essa autonomia igual tem Não tem no autonomia, Ministério Público, não? né? É complicado. Então, Renato, o senhor falou ali naquela conversa que a gente teve antes ali, que o senhor foi promotor de justiça em Minasul. E lá o senhor trabalhava na área de infância e juventude. Isso. Agora está aqui trabalhando na área criminal. É. Mas a gente sabe também que na área de infância e juventude também tem aqueles moleques que são meio danados também, né? O senhor sofreu muito com esse... Porque eu penso... Eu já vi muita reclamação de delegado de polícia, de promotor de justiça, porque o adolescente, naquela faixa de 15, até ele completar a maioridade, eles tocam o terror. Acontecia isso em Minasul? Ou Minasul não tinha muito isso? Olha, graças a Deus acontecia pouco isso lá, até porque em Minasul não tinha a criminalidade não era tão exacerbada. Então, tanto para adultos cometendo crime quanto para adolescentes cometendo ato fracional, a quantidade era pequena. A grande maioria dos casos eu encerrava antes mesmo de oferecer uma denúncia, né, que é a representação que a gente faz contra o adolescente, quando os crimes não são violentos. Então, né, o cara pegou o carro do pai e bateu. Aí a gente faz um acordo com ele presta serviço, né, prestação de serviço de 2 meses lá, só para ele se conscientizar e tudo, e a gente dá uma puxada de orelha mesmo, assim, né? Fala, ó, que se tiver uma próxima vez, você vai ser denunciado, vai ter antecedente infracional, vai prejudicar a sua carreira pro resto da sua vida, porque vai ficar uma marca indelével na sua ficha, né? E eles tomam um susto, assim, né? Mas eu não peguei muitos casos graves, assim, de homicídio, por exemplo, peguei 1 ou 2 homicídios homicídio praticado por adolescente. Então foram muitos poucos casos graves que eu peguei de adolescente, graças a Deus. O que é uma realidade diferente aqui do entorno. Total. Né? Aqui eu não sei se o senhor sabe disso, já comentaram com o senhor, o Centinho vai saber disso aqui. Aqui tinham uns adolescentes aqui, que uma época lá tinha uma briga de facções deles aqui, isso em Lusiânia. Que um começou a cortar a cabeça do outro lá. Era uma coisa assim terrível, assim, chocante. Cortar né? a cabeça, você fala literalmente? Literalmente cortar a cabeça e deixava ela na área do outro, né? Então é uma coisa assim que, né? 2 facções, né? De facções. Um agrediu, chegou a cometer um assassinato de uma gangue, o outro lá para se vingar, cortou a cabeça do outro. Então, isso é falha do Estado, né? Porque, cara, se aconteceu a primeira, bota o cara 40 anos na cadeia e que, pelo menos, mostra para os outros que não é... Assim, lá em Minas, em Ocidental, a gente também tem isso, né? Talvez em menor intensidade do que Lusiânia, Águas Lindas. Novo mas Gama. Também tem Novo Gama. Mas também tem questão de associações para o tráfico, né? Organizações para a venda de drogas, que um grupo entra em choque com o outro, e aí tem isso. Só que não dessa natureza o cara cortar o pescoço. Acho que agora está mais tranquilo, né? Eu nunca mais ouvi falar. Tem um pessoal preso lá, entendeu? Vai ter um júri daqui a pouco. Novo Gama teve um período também bem crítico, né? Eram muitos os crimes de homicídio e de tribunal do júri que o crime conexo era corrupção de menor. Ou seja, o menor está envolvido no crime. Mas, assim, a gente sabe que, apesar de ser um crime formal, né, etc., o menor ele já está ali viciado naquela... Está inserido, né, dentro daquele contexto ali, né? Inclusive, normalmente é ele que pratica os atos. Exato. Sob mando dos adultos, né? Mas tipo assim, ele efetivamente ele não está ali, entre aspas, corrompido, né? Ele está ali na mesma leva, na mesma... Né? A punição é para que o adulto não... A ideia de que, mesmo ele já estando corrompido, cara, tem uns adolescentes de 16 anos aí, meu amigo, que já matou 5, 10. Que é o que chefia, inclusive, o tráfico. Mas etc. A ideia é que, como ele está ele ainda está em desenvolvimento, né, mental e tudo, o adulto tome ciência que, se praticar com um adolescente um crime, vai piorar ainda a tua pena. Então, sim, você quer fazer
fazer merda. Mesmo que o adolescente esteja pro crime, se fizer com ele, vai sobrar pra você, vai piorar para você. Só que é muito discrepante, né? Porque muitas vezes a gente faz o júri, então o rapaz tem entre 18 e 21, o que está sendo julgado, né? Muito discrepante. Então, assim, o adolescente vai pegar 2 anos, 3 anos e vai ser liberado. Quando isso? E aí, recentemente eu fiz um que ele ficou 45 dias. O cara que está do lado dele praticando crime, com 18 anos e 6 meses, por exemplo, o cara vai pegar 40 anos. Exatamente. 30 anos. Se o cara matou 2 pessoas, o adolescente matou 2 pessoas, ele fica 3 anos. Mas aí eu acho que não porque a pena do homicídio está alta, é porque a pena do assim... do ato infracional. A sociedade tem que discutir isso. Tem que discutir. Não necessariamente tem que reduzir a maioridade. Você não precisa obrigatoriamente reduzir a maioridade. Você pode aumentar o tempo de internação. Sim. Pô, 3 anos. 3 anos é o máximo. O cara faz uma chacina, né? Mata 5. E o cara vai ficar 3 anos. E muitas vezes não fica isso que o menor continua 17, à frente, 18, né? 20. O cara 20 anos tá solto. Sim. O cara matou uma família inteira, por exemplo. O cara estuprou, tal. Assim, pelo menos aumentar esse tempo de internação, cara, é algo que tinha que ser discutido pelo Congresso, né? Porque fica uma sensação de impunidade. É muito comum, por exemplo, lá no tribunal do júri, esse menor que participou, ele ser colocado ali como uma testemunha, e quando chega lá no dia do júri, o réu que está respondendo pelo mesmo homicídio está preso e ele está lá solto. É a regra. Né? Como testemunha. Então, assim, é surreal isso. E, doutor, o senhor fala nisso, a gente comentando sobre isso aqui, teve um período da minha vida que eu trabalhei na Câmara dos Deputados e estavam querendo reduzir a maioridade penal. E eu comentando com a esposa, que é delegada de polícia. Sua esposa é doutora Islamar? Isso. Eu fui te seguir essa semana e eu vi que você era... Estou trabalhando com ela agora, também apresentei no mês passado com ela lá. E aí ela falou. E aí eu estava, assim... defendendo, junto com os nossos deputados lá da nossa bancada, que tinha que votar e tinha que reduzir mesmo. O menor não poderia ficar. O menor de 16 anos ele já entenderia. Aí ela me chamou a razão. Ela falando de casos que acontecia, que ela trabalhou na delegacia de apuração de atos infracionais, e ela falou, olha, tem menores que chegam lá, eles cometeram os crimes mais bárbaros, mas quando a gente começa a conversar com eles agem às vezes feito como crianças. Eles, às vezes, sabem da gravidade, mas você vai ver lá, não tem maturidade nenhuma, diferente de um adulto, que às vezes tem, né? Acontece muito isso. Por isso que é um debate difícil. É uma discussão difícil. Eu acho que o Congresso tem autonomia para, inclusive, diminuir a maioridade penal, porque tem aquele debate se a maioridade penal de 18 anos é ou não é uma cláusula pétrea na Constituição. Sim. Tem doutrinadores que entendem que isso seria uma cláusula pétrea. Eu não entendo que seria uma cláusula pétrea. Você não está tentando... A cláusula pétrea é quando você tende a abolir um direito. Exato. Tender a abolir é uma coisa. Você não está abolindo direito. Você está modulando o direito. O direito ele não é uma ciência exata de você colocar sim ou não. Você pode, em vez de 17 anos, não seria legítimo... Em vez de 18 anos, a maioridade penal, não seria legítimo o Congresso colocar para 17, para 19? Tudo depende da sociedade. Quem vai decidir isso é a sociedade. Né? O ideário democrático é que seja debatido no Congresso, né, de acordo com a realidade, né, no local, no seu tempo local, poderia diminuir, poderia aumentar, assim, ou poderia também aumentar o tempo de internação. Né? Isso que o senhor colocou, eu acho que o legislador devia, se tiver algum assistindo o nosso podcast, a hora que assistir, isso é interessantíssimo. Talvez não diminuir a maioridade penal, mas aumentar o tempo de internação. Isso. Porque para eles é terrível, né? Para a pessoa que está com os hormônios à flor da pele, ficar preso ali, né? Apreendido ali no complexo lá, para eles deve ser terrível, né? É diferente do adulto. E a sensação de justiça, né? Porque se a sociedade começa a entender que está numa situação de impunidade, que aquele ato infracional está passando batido, às vezes começa Você até imagina a família das vítimas. Surgir o cara fenômeno. O cara mata uma família e fica 3 anos internado, 2 anos internado. Sim. Aí 2 anos depois está o moleque lá rindo da cara da família, da vítima. Não, um fenômeno de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Pô, exatamente. Pode surgir isso. Exatamente. É o fenômeno Bukele, né? Que foi em El Salvador, das pessoas entenderem que o Estado não está fazendo o papel dele, e as pessoas querem fazer justiça com a própria mão, ou então o Estado endurecer. Esse é um ponto interessante que o Congresso tem que debater. Porque a gente vê vários casos nos noticiários da pessoa que vai furtar uma loja, tudo, os caras
quando ele é pego pela população, surra ele, entendeu? Pratica crime, né? Viola os direitos da pessoa. Sim. Mas muitas vezes aquela população já viu aquela pessoa, cara, furtar ali 10 vezes. O cara sai, sabe? São coisas assim que você tem que ter um mínimo de agora dá de juízo, basta, né? Seria um basta assim, social. Você vê o caso que teve repercussão no Rio de Janeiro. O cara tinha 24 anos, 86 passagens policiais por furto. Furto, Nossa. roubo, lesão corporal, tudo. 86 passagens. E aí na decisão o juiz falou assim, não, apesar de ter a ficha criminal extensa, não posso fazer exercício de futurologia, então não vou decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública. O que aconteceu? 20 dias depois, ele foi preso em flagrante de novo. Então, assim, você está com 86, você quer uma hora aquela região ali Vai que fazer já conhece justiça o com as cara, próprias mãos. se pegar o cara, Sim. assim, é claro que quem fizer justiça com a própria mão vai ter que ser punido. Mas, assim, a gente não vai conseguir evitar o fato da pessoa fazer justiça com a própria mão. 86, o cara vai fazer 87, se ficar livre vai fazer 88. O cara não recebeu nenhuma resposta estatal ainda. Né? Verdadeiramente não. Será que se ele tivesse recebido uma resposta estatal ele poderia ter mudado? Não sei. Mas, assim, ele não recebeu. A gente não tem nem como saber. Né? Agora, eu acho que essa questão também passa muito por conta da própria política criminal e a falência do sistema penitenciário. Então, Também. talvez o legislador pense assim, olha, talvez aqui o meu problema não é nem diminuir de 18 para 16, se for o caso, por exemplo, mas aonde nós iríamos colocar essa quantidade de pessoas, né? Porque o tempo exatamente, né? O tempo em que um réu ele passa dentro do sistema penitenciário é diferente do menor infrator no mesmo sistema, né? Então... precisa investir. Talvez por isso que o Congresso não queira muito meter o pé dele aí. Exatamente. Tirar uma cascada grande. Exatamente. Vai atrair, ele vai impactar financeiramente, principalmente os estados, né? Que são os maiores responsáveis pela manutenção do próprio sistema, né? Se colocar a quantidade de penitenciárias que são estaduais e as que são federais, as estaduais são um número muito maior e recebem um número muito maior, né, de réus. Então, complica, né? E eu vivenciei isso na própria Câmara. Eu conheci o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí eu falo como fã. A gente ficava no mesmo corredor e todo mundo fala que foi a Lava Jato que elegeu ele. Eu vendo isso, não foi a Lava Jato. O que elegeu ele foi o discurso do combate ao crime, porque já está todo mundo cansado da bandidagem. Uma das pautas de Bolsonaro era o quê? Era arma para o cidadão, redução da maioridade penal, o crime tem que ser combatido à altura. Então, isso levou ele a ganhar essa notoriedade que chegou ele a presidente da República. Mas não foi outras coisas. As pessoas, talvez, elas não estavam tão preocupadas com a corrupção. Elas estavam cansadas da bandidagem e da criminalidade em cima delas. E aí, quando ele começou a defender essas pautas, ele explodiu. Certamente. Foi um dos pilares, né, para a eleição do ex-presidente, foi a questão da leniência, né, com a violência, com essa questão esse caso que eu citei. Você está com 86 antecedentes, 86 passagens pela polícia, o cara ainda está solto. Então, também, muito pela bandeira da Lava Jato, ele também acabou angariando alguns né, apoiadores. Apesar de depois ele ter acabado com a Lava Jato, mas em grande parte ele foi eleito com essa bandeira, né? E as pessoas vão cansando, tem muita política envolvida nessa questão, né? Muito. Fim da Lava Jato, talvez ele não desse conta de governar se não fosse. Né? Fazer o quê? Mas, mudando de pauta aqui, doutor, quando... o senhor, nessa questão, na vara, quando o senhor atuou como promotor de justiça lá em Minasul, cuidando dessa parte de infância e juventude, teve algum caso assim que deixou o senhor chocado, sensibilizado, alguma coisa assim que tocou o senhor? O senhor pode explanar isso pra gente? Assim? Sempre o que mais me toca, até hoje, né, assim, é sempre questão de abuso infantil, né? Abuso sexual, assim. São casos que me tocam muito, pela gravidade, pelas consequências que eu sempre... essas crianças e adolescentes que são abusados, a grande maioria deles ficam depressivos, tentam se matar, se culpam pelos abusos, né? Então, são sempre casos que me chocam muito,
peguei caso de abuso sexual de filho do pai com uma filha de 3 anos de idade. 3 anos. Então, assim, quando eu atuei nesse caso, era um inquérito que estava, inclusive, para ser arquivado. Aí eu denunciei, assim, era um inquérito muito grande. E esse me abalou muito, assim, no sentido de até perder o sono, sabe? De ficar alguns dias sem dormir e tudo. Você vive aquela dor, né, da criança. Você vive a dor e não acostuma, não. O pessoal fala, não, você vai ser igual médico, você vai abrir, já não vai... Não, eu com casos de infância, todos eles me abalam, todos. Sim, sim. Todos os casos que... E assim, uma situação assim, que é chocante e não deixa de ser chocante para mim. A grande maioria dos casos de abuso de criança e adolescente, a grande maioria, eu falo sem medo de errar, porque eu estou há 8 anos como promotor, tanto no Paraná quanto aqui. Na grande maioria dos casos, a mãe fica do lado do agressor. Sim, leniente. Porque assim, 90% dos crimes de abuso, quem comete é alguém da família. Pai, padrasto, avô, tio. E quando é pai, padrasto, né, quando é a pessoa que está casada com a mãe, na grande maioria dos casos, a mãe fica a favor do abusador, contrata advogado para o abusador. Isso é uma dificuldade imensa para nós, por quê? Porque a menina começa a se culpar e aí lá no depoimento especial, ela muda a versão porque ela começa a achar que ela está acabando com a família, que a mãe fala que ela vai acabar com a família e tal e tal. E muitas vezes o cara pode ser absolvido. Então, assim, esses crimes de contra criança e adolescente, crime sexual, são os que mais me abalam, sempre foram. Né? A gente montou uma rede de proteção lá na infância, lá em Minas Sul, que é muito interessante, muito, muito, muito. Nessa rede de proteção, todo mês a gente faz reuniões mensais, né, com todos os órgãos que atuam com a proteção da criança. Então, vai conselho tutelar, todos os conselheiros, mesmo quem não está trabalhando, tem que ir todo mundo. A gente notifica, todo mundo vai. Esse é o bom do Ministério Público, porque esse respeito faz com que a gente possa levar projetos importantes adiante. Vai secretária de saúde, vai secretária de educação, vai secretária da assistência social, que é importantíssimo, o CREAS, o CRAS, diversos órgãos, o pessoal da delegacia, eu participando. E aí a gente conseguiu montar uma rede de atendimento para essas crianças que sofrem violência, criança e adolescente, para elas serem ouvidas. Eu batalhei muito lá no judiciário para ser ouvido. Cara, você tem que botar a criança para ser ouvido no máximo 1 mês, 2 meses depois. É só o tempo de... algum órgão ficou sabendo? Faz o registro na delegacia. O delegado, na hora, já pede depoimento especial. Ou então mandava para a gente pedir. E aí, com 1 mês, a juíza marca. Só precisa de 1 mês para citar o cara. Para ele constituir advogado e tudo. Mas tem que ser rápido. Porque os processos lá, antigamente, demorava 6 meses, 1 ano, 2 anos. Meu amigo, 2 anos depois, acabou. A criança já voltou pro lar, já fizeram a cabeça dela, né? Acabou, já era. Vai continuar sofrendo violência por culpa do Estado. Então, isso é algo que me choca bastante. Já peguei casos de a mãe contratar um advogado, conseguiu tirar o cara, e o cara voltou para casa, aí eu tive que pedir medida protetiva, o cara sair da casa. Tinha um laudo, Tinha um laudo. No dia do fato, essa criança foi com a irmã, que era mais velha, fazer o exame. Tinha um laudo positivo. A mãe, mesmo assim, não acreditou. Tal. Foi uma luta para o cara ser condenado. A gente conseguiu, mas... Porque isso é uma coisa indignante. Até para nós, advogados, é o tipo de crime que, para mim, é o pior crime que existe na face da Terra. Porque a pessoa que está ali para cuidar, para formar um ser humano, aproveitar disso para cometer um abuso sexual, para aproveitar da infância dessa pessoa, daquela beleza que a gente vê, isso é uma coisa inaceitável. E o pior, isso como você falou, se aproveita da ascendência hierárquica do pai, do provedor, da família. Isso é o pior, porque assim, por causa disso, fica mais difícil da gente conseguir pegar. Né? Vocês são advogados, vocês sabem. A gente não tem testemunha em crime sexual. É um crime que acontece ali
Como é que a gente vai ter... ali não tem testemunho ocular, ninguém vai cometer o crime de abuso na frente dos outros. Na frente dos outros, Entendeu? Então, assim, é difícil a gente conseguir uma condenação, né? Tem uma jurisprudência favorável, né? Que se a vítima, palavra da vítima, se a vítima for firme, sempre, sem contradições e tudo. Mas mesmo assim é difícil, entendeu? E o mais doído, doutor, é que a gente vê é que são justamente pessoas muito próximas, né? São. É um avô, é um padrasto, às vezes o próprio pai, né? Cometendo... Igual eu falei, para mim é uma coisa inadmissível, é uma coisa horrenda, bizarra, e para mim, se cair na minha mão, eu não consigo, seja por dinheiro que for, é o tipo de crime que eu não dou conta. Eu também não dava conta, não daria conta, não. Não dou conta. Olha, um dos motivos quando eu falo assim, você pensa em advogar? Aí eu sempre falava assim, não, porque eu nunca conseguiria defender abusador, nunca. Sabe? O estupro de vulnerável, eu sei que assim, mas é uma... Obviamente, ele tem que ter o direito de defesa, é nobre demais e tudo, mas eu não consigo. Eu também não consigo. Para mim, estupro de vulnerável... É difícil demais, assim. Eu não consigo dormir vendo os processos aqui, ver se eu vou atuar para achar a nulidade para o cara safar e voltar para ficar com a criança. Não tem condições. Eu sou nomeado, né, em muitos processos. É difícil demais trabalhar nisso, né? É muito difícil, doutor. Meu Deus do céu. Muito difícil. Eu digo que eu faço assim mais porque como eu estou dentro de núcleo de prática jurídica, eu estou ensinando direito, né, para muitos alunos, eu preciso ter essa experiência para até passar o que acontece na realidade, para eles não ficarem só em histórias de livros, em fatos narrados. Então, ter uma história real, né? Então, assim, o número de condenações é infinitamente superior ao número de absolvições. Sim. Ainda bem, né? Vamos dizer aqui, porque mesmo sendo um advogado e estando na defesa dessas pessoas, a gente, antes de tudo, é um cidadão e não quer que isso aconteça, né, no meio social. O problema ainda é o nível de subnotificação. Tem muito, né? Porque, assim... Por exemplo, a rede de proteção que eu tava... Eu tenho que falar muito perto do microfone, porque às vezes eu saio assim, tranquilo. Por exemplo, lá na rede de proteção de Minas Sul, sempre no mês de maio, e no segundo semestre também, mas no mês de maio a gente intensifica, porque no mês de maio tem a questão da semana de combate à violência sexual contra criança e adolescente. A gente conseguiu um convênio. As empresas, lá tem empresas de mineração, tudo, eles têm muita grana. Muita grana. E eles têm obrigação, responsabilidade social, socioambiental e tudo. E, cara, tudo que a gente pedir, eles vão fazer, tudo. Eles tinham dinheiro, a gente tinha as necessidades e caçava. E aí eles contrataram um curso com um profissional exemplar para que estudantes de pedagogia em Minas Sul tem 2 faculdades de 2 cursos. Pedagogia e geografia. E a gente, pedagogia, uma psicóloga da rede, que é maravilhosa, ela juntou a ideia e falou, cara, aqui tem formandos em pedagogia. A gente eles precisam ter esse estágio obrigatório, como todo curso tem. A gente podia fazer uma parceria com a UEG para que esse estágio obrigatório fosse fazendo oficinas nas escolas, explicando para crianças de 10 anos. É na escola que a gente tem o maior número de revelações de casos de abuso. É verdade. É na escola. Sim. E aí, esses graduandos foram capacitados para fazer oficinas, ou palestras a partir do ensino médio, oficinas, né, jogos e tudo, com crianças, para saber qual é a parte do corpo que não pode tocar, que se outra pessoa tocar, tem que contar para a mamãe. Entendeu? Que isso aqui não é certo, aquilo é certo. Isso. E eu até falava com eles, porque eu já tinha feito isso no Paraná. Vocês vão ver que todas as palestras vai aparecer uma outra pessoa, criança, adolescente, e vai reportar um caso para vocês. Toda escola parecia uma criança ou adolescente que ia chorando e reportava o caso com um ou com outro que estava sendo abusado durante 3 anos, 4 anos. Então, assim... se não tivesse essas palestras, as pessoas não iam denunciar. E tem várias outras crianças sendo abusadas que a gente não sabe, que não chega nas autoridades. Não chega. Então, meu trabalho lá, eu falava assim, a gente tem que aumentar o número de registro de abuso. Aí a pessoa fala, como assim, doutor? Você tem que aumentar, porque os casos já estão acontecendo. Só que o registro está sendo baixo. A gente tem que aumentar o registro para poder ter mais fidelidade ao que está acontecendo no mundo real.
Porque quanto mais registro, mais a gente consegue intervir para salvar aquela criança ou adolescente. Exato. Em vez dela ficar sendo abusada 5 anos, a gente consegue tirar ela logo depois que acontece o primeiro caso. Se ela tiver instrução correta, tudo. Depois que ela fica 4, 5 anos sendo abusada, dos 7 aos 12, que aí ela vai perceber que aquilo tudo que ela sofreu era errado. Vai se culpar, porque ela acabou aceitando, porque era um pai, um padrasto, tio, irmão. Aí, meu amigo, já era. O psicológico dessa mulher, dessa menina, já era. Eu me recordo de um caso terrível. emblemático que eu peguei, de uma moça de 18 anos, que foi estuprada durante toda a vida dela. E ela só teve a percepção, e foi isso que mais me chocou, doutor, que ela só teve essa percepção quando ela arrumou um namorado, foi noivar, e que ela resolveu relatar o que acontecia entre ela e o pai dela, e o noivo dela até então, né? O noivo dela falou, olha, eu sinto muito lhe dizer, mas você foi estuprada. É isso. Durante todo esse tempo. Esse é um fato que, assim, isso me marcou muito por ter sido tantos anos e ela ter, ao final, já entendido que aquilo seria, em tese, algo normal, que ela teria que passar por aquilo como filha. Por isso a importância dessa educação nas escolas. Porque se... Né, é algo lógico aqui. Se a maioria desses crimes ocorrem no seio familiar, você precisa achar outras formas de você descobrir esse crime. Onde é o melhor local? Na escola. Se você tiver campanhas, né, de conscientização sobre a violência sexual, sobre o que é, para as crianças, para os professores saberem o que fazer. O que fazer quando a criança vem e conta para você? Sim. Você tem que ter um professor instruído, capacitado, saber o que fazer, para não ficar ouvindo a criança, a menina, várias vezes. Entendeu? Então, tudo isso requer uma rede de proteção articulada, né? É um tema, assim, que, pelo fato de me chocar muito, eu dou muita importância para esse tema. Lá eu era promotor da infância, mas era promotor da saúde, juizado especial criminal, meio ambiente, família. Mas, assim, o que eu mais dava importância era a infância. Sempre dei mais importância para a infância por conta dessa questão que sempre me chocou muito. Né? E quando a gente pega aí essas questões aí de abuso, principalmente de vulneráveis, você pode olhar na estatística, você tem lá minimamente 70% das testemunhas, uma delas é ou uma professora, ou uma diretora da escola, ou a pedagoga. Porque tudo começa ali. Exatamente. Começa é incrível. Então, a ideia é aumentar, diminuir a subnotificação. Não tem estudo no Brasil, mas eu lembro quando eu estudei sobre esse tema, para fazer uma palestra lá no Paraná, tem um estudo nos Estados Unidos, não sei exatamente como que eles fizeram esse estudo, mas indicando que eram notificados aproximadamente 8% dos casos. Então, tinham 92, a cada 8 casos que chegavam... Uma cifra negra violenta. Eram 92 casos das crianças que estavam sendo abusadas e ia continuar sendo abusadas, porque até ela crescer e o pedófilo não querer mais, ou né, até o cara morrer, porque não ia chegar no sistema de justiça. Né? É um tema muito delicado. E eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, nossa lei é muito branda para esse tipo de crime. Eu acho que tinha que ser equiparado ao crime de homicídio. Mas de alguma forma já né? É um crime hediondo. É hediondo, mas a pena ainda está muito aquém, né? Porque... Agora, a lei Henri Borel, ela deu um upgrade, vamos dizer assim. Deu uma melhorada, né? A questão, assim, para mim, não é nem a pena em si. A questão a gente não tem regimes semiaberto e aberto. Isso é uma mentira. Não existe, né? A gente não tem colônia agrícola, a gente não exatamente. tem casal pegado, a gente não tem... É uma ficção, realmente. Então, é tudo uma ficção. Então, se você parar para pensar, a pena não é aquilo que está escrito no preceito secundário do artigo do Código Penal. A pena não é aquela. Se a pessoa é condenada por homicídio a uma pena de 6 anos, homicídio simples, 6 anos. É tornozeleiro. E não tem tornozeleiro no Estado. O que vai acontecer? Exato, Ela é condenada a 6 anos. Domiciliar. Ela vai ficar solta. Não vai acontecer nada, porque domiciliar sem tornozeleira não é nada. Porque se você não tem tornozeleira, o Estado não vai ficar... Tem como monitorar. Igual com o Bolsonaro lá, fica um agente lá olhando para ver se o Bolsonaro vai tirar a cabeça. Não vai fazer isso com os outros. Então, assim, 6 anos é o único lugar no mundo em que você pode cometer um homicídio, ser condenado, dar o azar de ser condenado, porque aqui 15% só chega no júri,
dá um azar de ser condenado, e mesmo condenado, você fica solto. Você cumpre a pena inteira solto, sem nenhuma obrigação. Regime semiaberto, sem tornozeleira, não tem casa de albergado, vai para tornozeleira. Não tem tornozeleira, vai para casa, meu filho. E aí, seu danadinho, você não pode sair à noite, tá bom? Tudo bem? Uhum. E aí, o que ele vai fazer? Se ele sair, o que vai acontecer? Nada. Nada, porque... Não vai acontecer nada. Então, assim, a pena, se fosse 6 anos mesmo, se fosse 8 anos mesmo para estupro... Opa. Se fosse 8 anos mesmo para estupro de vulnerável, 8 anos, a mínima. Se o cara pegar 10, é uma pena razoável. Mas ele vai ficar 10? Não vai. Ele vai ficar 40% de 10. Ele vai ficar 4 anos, se ele é primário. 4 anos. 4 anos, depois vai para o regime semiaberto também. Ainda tem remissão. Então, talvez o modo de cumprimento da pena, que para mim ainda é... Se tivesse um semiaberto de verdade, aí tudo bem. Ou uma tornozeleira que eu entendo a dificuldade de ter um regime semiaberto, né, uma casa de albergado, uma colônia industrial. Então, investe em tornozeleira pelo menos. Sim, entendeu? Porque aí, pelo menos a gente consegue incutir na pessoa uma responsabilidade penal. Ele vai se sentir sendo responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Né? Ele sabe que com a tornozeleira não vai poder sair, vai tocar ali, vai chegar no juiz. Vai ter que dormir com ela ligada na tomada. Vai ter que dormir, e se descumprir pode ser regredido, entendeu? Então ele vai sentir uma responsabilização penal nas suas costas. Agora, regime semiaberto, sem tornozeleira, o cara não sente nada. Não é nada, né? Isso aí tem que ser realista. Mas, doutor, com sua vasta experiência em diferentes órgãos que o senhor já passou, ainda mais que o senhor falou aqui pra gente aqui, o senhor gosta de fazer concurso público, gostava, né? Agora, a sua visão na justiça mudou ao longo do tempo? O que nós podemos, o que o doutor Renato vai dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo? O que poderia mudar para melhorar ao longo agora daqui para frente, né? Nossa, tem tanta coisa para melhorar na justiça, né? Tem. Porque a questão da celeridade, que é algo que está melhorando, né? Isso a informatização, a digitalização. Sim, melhorou muito. A gente tem um exemplo no nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que realmente, assim, tem várias críticas para a gente fazer, mas a gente não pode criticar que está piorando em relação ao julgamento dos processos. Está melhorando. O que demorava 10 anos para ser julgado, hoje está sendo julgado em 2. Então, isso incute na sociedade um senso de justiça que antes não tinha. Exato. Nos crimes de abuso, por exemplo, de crime de vulnerável lá, as pessoas falavam lá para os integrantes da rede de proteção, não vou denunciar não, porque eu denunciei o fulano e não aconteceu nada com ele, e hoje ele não gosta de mim, ele me ameaça e tudo e tal. Entendeu? Então, a questão da celeridade, que é um princípio constitucional, da razoável duração do processo é um princípio constitucional, previsto na Constituição, né? É fundamental para mim, né? Justiça tardia não é justiça, né? Assim, se você tem... E eu não falo nem só no criminal, né? No civil. Você está tendo uma contenta civil e você demora 10 anos para você receber... Qual que é a justiça nisso? Administrativa que prescrevia demais. Prescrevia demais. Agora, com essa lei, pelo menos o judiciário está uma coisa de persecução civil, né? A Corte de Persecução Cívica ajuda bastante, a Corte de Persecução Penal. Então, assim, esses institutos despenalizadores, eles auxiliaram, junto com a informatização, a digitalização, auxiliaram na entrega mais eficiente da justiça. É verdade. Mas ainda a gente tem muito que melhorar, assim, para mim, no sistema de justiça, né? Eu acho que é um sistema muito politizado, né? Assim, principalmente nos tribunais superiores, é bastante politizado. Sim. E a gente não tem uma segurança jurídica, né? Eu, como promotor de justiça, eu quero seguir a lei e a jurisprudência, não quero problema para mim. Eu quero fazer o que é o certo, entendeu? Mas mesmo assim é difícil para nós. Porque hoje o STJ, vocês que trabalham no criminal sabem muito bem. Eu tenho que fazer uma audiência de custódia, eu tenho que ver qual é a atual... entendimento do STJ em relação a o que muda todo dia muda. Toda hora. A relação da polícia pegar o cara em casa com droga ou não. Meu amigo, tem decisão para todo lado. E aí eu tenho que sentar e ver qual é a decisão de ontem para poder me posicionar, porque eu queria uma segurança jurídica, não tem segurança jurídica. Tudo bem, eu tenho minha opinião, mas se o STJ, o STF bater no martelo e falar, se entrar, independentemente o cara via o policial e correr
é nulo, eu vou me manifestar pela nulidade, mesmo que eu pense o contrário. Sim. Só que eu não tenho essa segurança. Por quê? Porque os próprios tribunais não garantem o que é a obrigação deles, tá? No Código de Processo Civil, uniformizar a sua jurisprudência. Eles não uniformizam. Tem muitas divergências, né, entre as câmaras. E aí, assim, é muita... E as turmas julgadoras, enfim. A politicagem que eu falo dentro dos tribunais, assim, e a gente vê, infelizmente, a gente tem uma justiça seletiva, a gente tem que falar isso. A gente tem... quem é condenado mesmo é pobre. É o que eu ia falar. Porque o rico no Brasil, num país, o único país de todos os representantes da ONU, o único país em que você só pode prender com trânsito em julgado. Em um país que você só pode prender com trânsito em julgado, os ricos, eles têm 50 recursos para fazer. Os ricos. Os pobres não. Os pobres ficam presos. Antes mesmo da condenação, ele está preso. Os pobres, eles nem sabem que podem recorrer. Chega o oficial de justiça lá com o papelzinho, você foi condenado aqui, se você quiser recorrer. Tem uns que nem aperta lá porque acha que tem que pagar alguma coisa, porque ou então está no presídio, com a sentença ele é liberado. Né? Ele ficou preso preventivamente por tráfico lá, na sentença ele é liberado. Quer recorrer? Não, estou sendo liberado aqui. Sim. Ele nem sabe do direito de recorrer, ele nem sabe que ele pode sair entrando com um monte de recurso. Como o rico faz? Rico faz isso. Rico entra com recurso até para prescrever. Rico tem um direito virtual à prescrição no Brasil. Então, assim, se a gente não tratar da questão da justiça, a gente vê o caso essa semana que saiu do crime da 113 Sul. Crime do 113 Sul. A filha, junto com dois executores, mataram o pai, a mãe e uma empregada. Que era o ministro, né? Um ex-ministro do TSE. Os pobres executores, eles estão presos. Estão condenados lá, 50 anos. E ela? Foi anulado. O que vai acontecer com ela? Eu sei que vai acontecer. Foi anulado ontem, exatamente. Eu sei que vai acontecer. 3-2 no STJ. Vai ser prescrito. O dela vai ser prescrito. Ela é rica. Os caras não são. Os caras estão presos. Essa é a divisão no Brasil da justiça, que para mim, assim, é terrível. Terrível. Por isso que até tem uma... Hoje em dia eu me considero... Eu tento fazer com que eu fique no meio, assim, né? Em relação a ser muito caveira para aprender, para não sei o quê, e também muito leniente. Eu tento andar sempre no meio, assim. Mas eu tenho essa percepção de que quando a pessoa não tem dinheiro, é pobre, ela precisa, inclusive, de um olhar do promotor de justiça para fazer a questão da legalidade do processo, né, de garantir os direitos dele, tudo. Porque, assim, cara, o que a gente vê esse tratamento diferenciado para quem é rico é, assim, rico, ele pode até ser preso, ficar 1 ano preso e tal, mas ele não vai cumprir a pena toda. Você vê isso na Lava Jato, ninguém cumpriu a pena inteira. Não. Todo mundo saiu. Isso acontece no Brasil e não tem lado político, não. Tem lado político, não. Tem pessoal da direita, pessoal da esquerda. Tem dinheiro. STJ anula, processo, seja da direita ou de esquerda. Não tem esse negócio, não. Às vezes tem um entendimento pacificado para os outros. Aí, quando chega um caso de um cara poderoso, eles mudam. Eles fazem um distinguishing, que é o termo técnico para eles. Que não, esse caso aqui, ele é diferente por causa de... Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, eu nem sei de quem que é essa frase, eu ouvi ela uma vez, ela não é minha, mas eu já procurei e nunca consegui saber quem disse, mas é muito verdadeira, que as portas da justiça do Brasil estão abertas para os cidadãos, assim como dos hotéis 5 estrelas. Entra quem pode. Exatamente. Realmente ela é pesada, essa frase. Mas é uma grande verdade, a porta está aberta. Venha. Porque é caro, se você puder, você vai recorrendo, se você quer um bom advogado e vai recorrer para o Tribunal de Justiça, é um valor, aí STJ, e vai aplicando recurso. Se você não tiver condição financeira... Não faz. Eu nunca vi a Defensoria Pública chegando até esses níveis de... Quando chega, é um a cada... Né? Você pega uma pessoa vulnerável... Sim. Que consegue chegar lá. Quando chega em 300 que são todos abonados na riqueza. E a gente comenta isso aqui. Infelizmente, o nosso Código de Processo Penal ele foi feito para ser aplicado para o pobre.
e não para o rico. A pessoa que tem condição, ele não dificilmente ele vai ser aplicado na íntegra nele, né? E assim, a própria admissibilidade de um recurso especial, por exemplo, ela está muito condicionada a um advogado que tem acesso. Exato. Que vai lá despachar com o ministro a técnica não é não. Não é não. É o cara ser parente de ministro. Entendeu? Assim, esse meio aí tá assim, e isso para mim tem que ser essas investigações que tem de venda de sentença no STJ, nos tribunais. Sim, cara. Será que alguém vai ser punido? Isso não é ficção, não, isso é realidade, né? Então assim, se ninguém for punido, será que vai mudar? Então, minha grande questão com o sistema de justiça é esse, assim, é essa divisão que se faz entre rico e pobre, e aí não tem ideologia, não tem ideologia. Se o cara é rico, é de direita lá, ou é de esquerda, tá com a camisa lá do Tchê, tu é rico, meu amigo, aqui o tratamento é igual para a ideologia. É igual. A impunidade para a ideologia é igual. Se você é de esquerda ou de direita, você tem dinheiro, você tem direito a recurso infinito, direito à prescrição, que o pobre não vai ter. Exatamente. Você tem dinheiro, você tem contato com advogado que conhece os meandros ali do STJ, do STF. Então, assim, para mim, se não mudar, se não acabar com a impunidade em relação a esses casos do judiciário, cara, você imagina se você pegar de verdade, condenar um desembargador que vendia sentença. Condenar de verdade, não é só passar no... Ele foi afastado, vai continuar ganhando seu dinheiro lá. Exatamente. Vai continuar aposentadoria compulsória e recebendo o mesmo salário. Pô, isso é brincadeira. Sim, você vender sentença é crime, entendeu? É corrupção passiva. Receber qualquer benefício, peculato, pena de 2 a 12 anos. Sim. Então, se o cara ficou 5 anos vendendo sentença, o cara tem que pegar uma pena de verdade. Você não vê isso. Você não vê acontecendo. Se um que pega... Você imagina o caráter pedagógico para os outros ministros, desembargadores, juízes, promotores. Estou falando de todos os sistemas de justiça, porque tem em todo lugar. Tem no Ministério Público, tem no Tribunal de Justiça, tem nos tribunais superiores. Mas assim, quem até hoje foi condenado mesmo por vender sentença? Quem até hoje ficou preso? Está preso aí 20 anos, 30 anos, desembargador por vender sentença. Você não vê. O pobre do trabalhador CLT, se é pego furtando o empregador, ele recebe a pena capital do direito do trabalho, que é a justa causa. E aí? E lá eles aposentam. Então, assim, para mim tem que... eu acho que tem essa questão dos privilégios também. É até impopular isso também dentro do Ministério Público do Judiciário, mas assim, esses privilégios têm que acabar. Questão de ter 2 meses de férias, questão de não poder ser demitido. Eu não posso ser demitido. Eu entendo as garantias, que é importante tudo, mas assim, a vitaliciedade, você pode fazer o que você quiser. Se eu não quiser trabalhar, eu não vou ser demitido. Não existe, e essa é uma das diferenciais de iniciativa privada e iniciativa pública, não tem como você demitir uma pessoa, isso agora não só em relação ao promotor e juiz, isso em relação aos servidores públicos. Eu fui servidor público 12 anos, eu sei como funciona. Trabalhei na corregedoria. Você não demite ninguém no serviço público por falta de produtividade. Você não demite. Você não consegue demitir ninguém por falta de produtividade. Essa pessoa que não produz, ela vai ser beneficiada no seguinte sentido. O chefe não vai passar para o trabalho para ela, vai passar para o outro que trabalha bem. Exato. Então, assim, como é que você vai criar eficiência do serviço público que não tem esse controle? Né? Então, assim, essa questão dos privilégios, questão de eficiência no judiciário, no MP, né, no sistema de justiça como um todo, acho que precisa ser. Questão da impunidade. Enquanto a gente não mexer nesse vespeiro, vai estar meio que enxugando gelo aqui. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, essa questão da produtividade. A pessoa que está trabalhando ali, na área dela lá, e que ela produz pouco, o chefe vai passar para o outro. Ela acaba ainda ganhando um prêmio por produzir pouco, né? Isso, que é o mais absurdo nisso, né? Sim.
que acaba se tornando até um estímulo para Eu eles, acho que não né? tem ninguém que trabalha no serviço público que já não tenha vivenciado isso. Tenho certeza que o doutor Sim, Renato provavelmente, sim. e eu também. Não, eu sofri isso porque vivenciei. eu era a pessoa que o chefe passava trabalho para mim, velho. Porque a outra pessoa não era... Ah, não, porque ela é uma pessoa estressada. Falava sempre, ela é meio maluca, meio estressada. Aí eu vou passar para você. Eu falei, tudo bem, passa para mim. Que eu tenho 8 horas aqui para trabalhar, velho. Tem conversa. O que você passar aí, eu tenho que fazer. Esse é o papel, né? É hora de toda, seja eu ganhar bem demais para não trabalhar. Entendeu? Mas assim, se você não tiver essa consciência, você não vai embora. Você não é demitido. Ela está até hoje, essa pessoa está até hoje lá. E vai ficar até aposentar. Sim. Entendeu? Então é complicado. E ver se muito quer se complicado. aposentar, porque se aposentar ela perde também, né? Tem gente que tem ainda isso. tem Vai ficar isso, mais né? tempo lá atrapalhando lá. Só sai na compulsória, né? Complicado. Mas, doutor, e se pudesse mudar alguma coisa no sistema de justiça para tornar mais humano? O senhor teria alguma coisa que o senhor poderia mudar? Eu Então, acho que... o Renato, sem ser promotor de justiça, teria alguma coisa que ia querer mudar no sistema de justiça? Para tornar mais humano, É. eu acho que já tem um movimento nesse sentido, o que é muito bom. Por exemplo, tem programas do próprio TJ de Goiás que aproxima a justiça da comunidade. Eu me esqueci o nome do programa. Você sabe qual é? Tem um recente Justiça agora que eles estão querendo aproximar nas comunidades. as pessoas com deficiência visual. Não, mas eles fazem assim, deficiência. por exemplo, lá em Minas Sul, a gente foi o TJ alugou uma sala, na verdade uma escola bem grande. Ah, sim, e então aí prestou diversos atendimentos, não só do TJ. Isso foi uma iniciativa do TJ, Sim. mas aí colocou vários serviços lá também. Então, o Ministério Público ficou lá atendendo. Pessoas que não chegam no fórum. Não chegam no fórum. Pessoas vulneráveis, a gente tem níveis de pessoas vulneráveis. Tem os vulneráveis que têm um pouco de conhecimento e conseguem pedir ajuda a nós lá no Ministério Público. Ah, o município não está dando remédio, minha mãe está com câncer e tal, ele consegue chegar lá. Eu acho que chama Mais Justiça. Tem Não sei, alguma pessoas... coisa assim. Mais Justiça. Na Esse aí Ocidental mesmo. recentemente teve. Isso. Tem pessoas que não participei. chegam no fórum. Elas não chegam. Elas não têm o conhecimento, a possibilidade de chegar no fórum. Então, às vezes, a justiça lá no bairro dela, ela consegue chegar onde ela não chegaria mais. E ela consegue um tratamento de saúde, ela consegue fazer alguma denúncia de violência doméstica. Sim. Entendeu? Então, essa questão da aproximação da justiça é algo que já está sendo feito, que é muito bom e positivo. Essa seria meu pensamento em relação ao que pode ser melhorado. É intensificar isso. Intensificar, assim, antigamente, os juízes, antigamente, assim, até bem pouco tempo atrás, nunca foram de fazer o que a doutora Isabela faz, por exemplo. A doutora Isabela, ela está liderando um projeto Mulheres Protegidas lá em Minas Sul, que eu participei. Ela que arregaça as mangas, faz palestra com nós, entendeu? Ela abriu a janela do judiciário e viu a realidade que está acontecendo lá fora. Sim. Porque até bem pouco tempo atrás, juiz nenhum fazia isso. Hoje tem um estímulo do CNJ para você ter esse atendimento mais humanizado, né? O Ministério Público já tem, em relação a isso especificamente, o Ministério Público está bem à frente no sentido de atender a população. A gente faz isso já naturalmente. Eu costumo falar assim, todo lugar que eu chego, o secretário fala assim, doutor, tem uma pessoa querendo falar contigo, já falei que não, tal. Eu falo, não, você não tem que falar que não. Todo mundo que quer falar com o promotor, todo mundo, ele tem que falar. Se eu não conseguir hoje, a gente marca um tempo e tudo. Eu sou obrigado a ouvir todo mundo, porque eu sou empregado. Eu sou empregado da sociedade. Eu tenho que seguir a lei. Eu não vou atender exatamente o que ela quer, muitas vezes. Sim. Mas muitas vezes, às vezes eu falo que o secretário falou com ela, né? Isso aí não é uma demanda do Ministério Público e tal. A pessoa sai satisfeita, ela queria só conversar com o promotor. Sim. Então, esse atendimento que o Ministério Público já vem fazendo há um tempo, o Judiciário também está estimulando os juízes a fazer isso, que nunca foi feito. Os juízes nunca olharam para fora, assim, né, do castelo, e viu o que está acontecendo na realidade. Tem juízes que nem recebem advogado. E agora está tendo um movimento assim, um pouco melhor nesse sentido. Alguns juízes, Acabou. a Isabela é um exemplo claríssimo disso, mas não só ela, tem vários outros juízes que estão assim, empenhados em diversos projetos, não só o projeto contra a violência doméstica, mas diversos outros projetos de interesse da sociedade, projetos aceleração de previdenciário. Você vê uma certa humanização
que antes não existia. Antes, meu amigo, era só papel aqui, eu não quero saber o que está acontecendo na vida real, eu vou julgar aqui, pronto. Agora o judiciário está tendo, pelo menos o judiciário goiano, que é o que eu tenho acompanhado nos últimos 5 anos, eu vejo um movimento nesse sentido. Né? Pode melhorar bastante, sim, mas já tem um movimento nesse sentido que é muito interessante, né? Essa aproximação com a sociedade. A gente tem que prestar contas. Entendeu? O Ministério Público tem que prestar conta, o Judiciário tem que prestar conta, o TCU tem que prestar conta, todo mundo é empregado da sociedade. Né? Então, acho que todo mundo que trabalha no serviço público tem que ter essa noção. Ali ninguém tem direito a não atender um cidadão porque acha, não, você atende, você vai ter que atender. Você pode falar que isso não é atribuição sua, você tem que chegar lá e atender. Isso tem mudado um pouco, né? Essa mentalidade. E a gente tem visto isso, né? Essa nova safra de juízes, de magistrados, de promotores, de justiça, já estão vindo com o pensamento. Eu acho que a prática jurídica, né, a partir do momento que ele também está do outro lado, a gente vê que chega com outro pensamento quando chega, ou vem ocupar, ou ser juiz de direito, ou promotor de justiça. Vocês já chegam já com outro pensamento. No caso do senhor, que já tinha ocupado já diversos cargos públicos, né, como concursado, é diferente, então isso começa a teve outra realidade, né? Já não chegou sendo só que eu vejo muito, e às vezes eu vejo, é aquela pessoa que fica ali só estudando, às vezes não advogou, e aí já chega, já só passa. Só faz aquelas 5 pecinhas lá, né? As 3, as 3 pecinhas. Pede pro colega advogado, deixa eu assinar aí. Colega, papai. Inclusive, doutor, aí o cara, ele entra, no mês anterior tá ganhando R$0, no outro mês tá ganhando aquela bolada. Meu amigo, ele se acha que é o rei, e aí até você convencer ele que ele não é rei, vai dar trabalho. E a gente veio até comentando isso no carro, a hora que a gente estava vindo, sobre isso, né? Eu acho que até a idade para a pessoa ingressar numa carreira dessa, tão relevante, numa magistratura, no Ministério Público, teria que até aumentar um pouco. Eu acho que tem alguns casos que as pessoas ainda não têm uma maturidade compatível com a função que ela ocupa. E se empolgam e acabam se deslumbrando, né? Apesar que hoje tem se mudado muito isso, mas ainda acontece muito. Eu já vi, eu falo muito porque como eu sou casado com delegada de polícia, eu já vi isso. Eu já vi delegado de polícia com 24 anos e assim, e um jovem de 24 anos não tem maturidade nenhuma ainda. Ele pode ter sofrido tudo, mas a hora que ele coloca lá, sou delegado de polícia, que coloca uma arma, que coloca um distintivo, o cara acha que é o super-homem, né? E aí a gente vê coisas absurdas. Eu já vi isso acontecer. É bom ter a experiência. E eu acho que delegado não tem, né? Essa obrigação de... Obrigação, acho que delegado não igual juiz e promotor não tem que precisa ter 3 nem anos OAB, de idade. para poder fazer. Goiás não tem, alguns estados têm, que são 3 anos, alguns exigem 2, São Paulo exige 2, por exemplo. Pelo menos 2 seria interessante, né? Seria, né? Minimamente. Vai chegar com 20 anos lá, formou. Agora, eu penso numa coisa também. Eu penso que há muitos anos atrás, as pessoas que ocupavam essa posição, um juiz de direito, um promotor de justiça, até mesmo um defensor público, elas estavam muito mais restritas às pessoas que já estavam inseridas dentro de um contexto social, financeiro, porque tinha a possibilidade, não tinha tantas faculdades de direito, né? Você tinha ali as federais para estudar, somente aquelas pessoas que tinham mais condições financeiras que alcançavam isso e que, portanto, alcançavam um concurso público e que já viviam dentro de uma espécie de bolha social e que tinha uma outra visão da sociedade. Então, a partir do momento em que as pessoas começaram a ter mais acesso, democratizou o curso superior. E aquelas pessoas que já viviam aqui já um pouco mais no piso, vamos dizer, da sociedade, né? E talvez até por isso que esses mais jovens, ainda que mais jovens, já têm uma maturidade maior, porque já conhecem as dificuldades da vida, já enfrentaram dificuldades para chegar no posto aonde chegaram, né? E que não vem de feudos. Democratizou. Democratizou antigamente mais, era isso. Antigamente, promotor e juiz era tudo filho de promotor e juiz. Isso. Década de 90, um promotor era filho do promotor, que era filho do juiz, que era do desembargador, do desembargador e tal. E só vai seguindo porque assim, as faculdades eram meio mais fechadas e tudo. Agora não, meu amigo. Tem o cara que está disposto, né, a estudar, tem um pouco de condição, não precisa nem ter muito não. Tem um colega meu que era técnico judiciário comigo lá no TSE,
O pai dele era da Candangolândia, ele vendia churrasquinho e a mãe estava desempregada, assim, ele tinha que trabalhar no McDonald's para poder estudar e tudo. Olha que legal. E estudou, passou no TSE, hoje em dia ele é promotor lá em São Paulo. Olha que bacana. Assim, se fosse antigamente, ele não ia conseguir isso. Exato. Nunca. Não ia conseguir nunca isso. E hoje você vê que tem gente que alcança vindo de baixo mesmo, assim. O cara, claro que foi mais difícil para ele do que para mim, por exemplo. O cara tinha que trabalhar ao mesmo tempo que estudava no TSE. Né? Eu estava só estudando. Mas a pessoa consegue, ele conseguiu. Né? Então, ele não conseguiria antes. Antes era só quem é filho. Então, eu acho que é muito por isso. Hoje em dia não tem eu esse acho que está mais humanizado muito por isso também, Beto, sabe? Pode porque, ser. Né, a visão de mundo das pessoas que estão chegando agora é outra daquelas que era praticamente uma bolha, que era aquela vivência familiar, abastada, né, com tudo na mão e etc e tal. E não conhecia o mundo de verdade. Então, a visão, eu acho que mudou muito por isso também. E, doutor, vamos entrar aqui numa parte mais descontraída. Existe algum hobby que o senhor gosta de fazer para poder tirar essa carga pesada que às vezes o senhor enfrenta lá no Ministério Público? Cara, o que o Renato... Eu gostava, hoje em dia eu não posso mais, infelizmente eu gostava muito de jogar bola, porque eu tô com meu joelho estourado, é a segunda vez que eu estouro. Eu fiz cirurgia no ligamento cruzado, e aí voltei a jogar bola, fiz a fisioterapia, tudo certinho, tudo bonitinho, voltei a jogar bola e machuquei de novo. Então, assim, o meu único esporte, que eu, no dia anterior, eu já ficava feliz, porque no dia seguinte eu vou jogar bola e tal, era futebol. Hoje em dia eu malho porque é obrigatório. Sim. Hoje é obrigatório. Você tem saúde, questão de saúde. Depois dos 40, meu amigo, você tem que fazer atividade física. Né? Assim, é igual escovar dente. Né? Para a saúde, já tem evidência, né, a chover aí, então não tem o que fazer. Aí, hoje, de hobby, assim, é mais viagem, assim. As viagens que eu faço com a minha família, com meus amigos, às vezes a gente junta uma galera e consegue para praia, para Pirenópolis. Eu gosto muito de viajar, assim. Então, quando eu tenho tempo, eu gosto de viajar. Eu quero viajar mais para o exterior, mas estou capengando em inglês ainda, estudando e tudo. Eu vou na cara e na coragem. Eu acabo indo também, mas eu quero melhorar porque eu me incomodo lá, sabe? Minha esposa fala melhor do que eu e eu vejo que eu tenho que dar uma melhorada e tudo. Mas, assim, basicamente, o hobby que eu gosto, assim, quando eu tenho tempo, porque quem tem filho, estou com 2 filhos, pequeno, e trabalhando no MP, então, assim, não sobra muito tempo para hobby, assim, né? Às vezes sai com os amigos, né? Vai para o barzinho, a gente encontra mensalmente. Às vezes esse mensalmente demora 3 meses, né? Mas a gente tenta encontrar mensalmente, tudo. E a maioria do tempo é trabalhando e cuidando de filho, né? Que também é bom, eu gosto de cuidar de filho. Você vai acostumando e vou te dar uma dica, então. Coloca o seu menino, os seus filhos, né? Para fazer inglês, eu fiz isso, né? Já vão. Aí eles se tornam fluentes. Isso. E aí, quando você for viajar, você fala, vem comigo, meu filho. Você vai ser meu porta-voz. Essa é a ideia. O de 5 anos já faz inglês. E ele vai para o Marista ano que vem. O Marista não é igual na minha época que você tinha inglês um dia na semana, durante 50 minutos. É uma mentira aqui. Sim. E hoje os meninos têm aula de inglês todo dia. Todos os dias. E aí, se a gente achar necessário, a gente ainda bota ele na toma, sábado, assim, porque o objetivo é esse, é ele poder viajar com a gente e ser o nosso guia meu guia. na viagem, né? O doutor Renato, a produção já me cutucou aqui, falando que o papo tá tão bom que já ficou grande já. Eu nem vi que horas temos aqui, ó. Olha, já foi meio-dia, rapaz. Eu tenho audiência hoje. Para a gente encerrar aqui, e foi uma honra ter o senhor aqui, para a gente, para as pessoas que vão nos assistir, qual foi a maior lição que o senhor teve no Ministério Público até hoje? Para mim, especificamente, pode não ser para várias outras pessoas, mas para mim foi conhecer a realidade do Brasil, assim, porque eu não conhecia. Eu não era uma pessoa, minha família nunca foi rica nem nada, mas a gente sempre foi classe média. Classe média em Brasília, você está numa bolha, você está numa bolha, você não sabe o que é violência, entendeu? Você não sabe o que é violência. Os homicídios não acontecem com a família, com a minha família, não acontece. O homicídio acontece com os pobres, fora de Brasília. Então, estupro também
não presenciei na minha família. Todas essas questões que acontecem no Brasil, eu só fui ter noção quando eu trabalhei no Ministério Público. Então, o Ministério Público, primeiro, me ensinou a cair na real, ver o que é o Brasil. Isso me faz ter mais gratidão, né, pela minha família, né? Assim, eu não sou uma pessoa religiosa, assim, mas eu tenho gratidão por eu ter nascido na minha família. E, por outro lado, isso me faz eu ter mais vontade de trabalhar para poder, na medida do que é possível para mim, para poder melhorar a vida dessas pessoas. Então, em Minas Sul, que eu trabalhei no extracriminal, para mim foi muito bom por causa disso. Assim. A gente lá, o promotor de justiça na cidade menor, ele consegue fazer muita coisa. Às vezes um ofício, uma ligação para a secretária de saúde, porque a pessoa está precisando de um medicamento que não está sendo fornecido e ela não tem condições de comprar, extremamente vulnerável, e a secretária de saúde ela resolve só com telefonema. Né? Às vezes a gente consegue faz reuniões junto com os municípios para poder, por exemplo, em Minas Sul não estava sendo fornecido leite especial para criança que tem alergia à proteína do leite. As pessoas pobres que têm dinheiro compram. Mas quem não tinha, a criança ficava desnutrida. Doente. E aí ela chegava no Ministério Público, quando chegava, aí eu tenho que fazer todo um protocolo antes de ajuização. Encaminho o ofício para o secretário, ele demora para responder, eu reitero, ele responde, tal, eu vejo se tem cabimento, tem a ajuização, o juiz vai, decide tutela provisória e tal. Ele vai receber esse leite, ele ia receber esse leite 6 meses depois. Meu amigo, dos 3 meses aos 9 meses, era fundamental ele estar recebendo, ele perdeu. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma reunião com a secretária, com os médicos do SUS lá de Minas Sul. A gente articulou quais são os leites mais utilizados, porque tem vários tipos de problema e tudo, não só alergia à proteína do leite. Esse. Então, por que o município não faz um pregão e já disponibiliza esse? Porque, obviamente, todas as ações que eu entrava, eu ganhava. Porque eu só vou entrar se eu estou amparado pela STJ. Assim, eu não quero inovar nada. Sim. Eu faço o que eu sei que é permitido fazer. E o município sabia disso. Então, ele perdia todas as vezes, só que prejudicava a pessoa, prejudicava a imagem do município, porque a população falava, tem que ir no Ministério Público e o município não resolve. Prejudica você, eu falei, prejudica o prefeito. Entendeu? Então, assim, é pior para todo mundo. E eles entenderam, fizeram, ajustaram com os médicos lá, com os médicos do SUS, que eles passam o médico que atende criança, ele falou, 95% dos casos, com esses 3 leites a gente resolve. Pronto. Todos os casos, ele passava os 3 que já tinha lá no município. Então, depois o município já programa uma licitação, já... Então, isso aí, por exemplo, isso é uma coisa que me deixa muito grato com o trabalho que eu pude fazer. Né? Porque só pelo fato de ser promotor, você conseguir articular, fazer as reuniões e exigir isso, esclarecer, cara, você está dando mole, porque você vai sempre perder. Eu vou sempre pedir multa, aplicação de multa, e eu entro com multa mesmo, se demorar um dia, para o município ver. Né? E eles sabiam disso, que assim, é obrigação do município fornecer leite, está na lei do SUS, sabe? E aí eles entenderam e conseguiram fazer um pregão e, cara, ficou um ano e meio sem chegar nada. Nenhuma demanda do Ministério Público de leite especial por conta dessa questão. Então, várias crianças que ficavam 6 meses sem receber, as pobres, elas estavam recebendo. Isso é algo que me deixa muito, muito feliz como promotor de justiça, né? Isso é muito legal. Da área assim como também para os idosos com relação a fraldas e etc. Tem uma demanda grande. Tem uma demanda grande também. Então, acho que esses dois lados, né? A questão de eu enxergar o Brasil de verdade e a questão de ir no Ministério Público eu poder acabar ajudando de alguma forma, né? Assim, estou trabalhando, ganhando bem e fazendo coisa que eu acho importante, né? Para a melhora da vida das pessoas. Então, isso é muito gratificante, com certeza. Então tá. Muito obrigado, doutor Renato. Foi uma honra para a gente aqui. Ainda mais a gente está próximo lá em Cidade Ocidental. Ainda não tive a oportunidade, né, de fazer nenhuma audiência, nenhuma coisa, uma persecução penal. Quem está sempre é o doutor Pedro lá com o senhor lá.
doutor Vicentim? Eu fica mais no Novo Gama? Para mim, uma honra grande, porque já tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Renato, ainda que virtualmente, né? Há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás. Bom ter reencontrado o doutor Foi também. muito bom ter reencontrado, então, assim, né? E saber que o senhor está na cidade ocidental agora, a gente está próximo novamente, né? Fico muito feliz, né? Obrigado. Muito Também legal. agradeço bastante. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? De poder estar nesse podcast que é extremamente necessário para a população e para as pessoas que estão fazendo, né? Estão pensando em entrar para a área do direito, né? Conhecer um pouco a carreira do Ministério Público. Vocês já trouxeram aqui juízes, diversos juízes, né? Sim. Também para poder falar um pouco da carreira da magistratura, né? E é importante trazer todas essas carreiras jurídicas, né? Que a Sim. pessoa, né, que está ouvindo, ela vai formando a consciência, saber, não, de repente eu não estava gostando dessa carreira, mas eu achei interessante o que foi dito lá no eu podcast. até tive né? uma ideia aqui, se eu concordar, eu vou falar com ela também, fazer um podcast com o senhor e com a doutora Isabela, que você já tem um entrosamento. Vamos, é uma inovação, tá? Vamos, mas sim. nós vamos fazer aqui. Eu vou convidá-la. Vamos, sou fãzaço aceitando, dela, sou fãzaço. Vamos sim, aceito com certeza. Então tá bom, muito obrigado. obrigado. Viu? Obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia.